Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, 46 anos não é 46 dias. É o Senhor ter nos honrado e a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor, colocando o teu servo diante de ti. Ó Deus, que o Senhor possa usar o teu vaso, Senhor Deus, que possa falar aquilo, Senhor Deus, que não queremos, mas que é necessário para as nossas vidas, para o nosso crescimento, Senhor Deus. Muito obrigado ao Senhor Deus pela a vida do pastor nesta noite. Usa teu vaso, usa teu filho para a honra e glória do teu nome. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Não preciso nem dizer que para mim é um privilégio muito grande estar nesta igreja. Neste aniversário já tive em outros, mas especialmente hoje estar aqui junto com os irmãos, revendo, muitos dos irmãos que fazem parte da história nossa também, ali da Gilgal. Mas alguns irmãos aqui fazem parte da minha história evangélica mesmo, desde a Hermon, como a Celina, esposa do nosso pastor Ismael. Celina, a gente estava na Ivana, quando a gente estava na Hermon, Celina adolescente, e aí de repente o pastor Ismael bate asas por lá de lá. O pastor Ismael solteiro, o Senhor vai junto o útil e o agradável, E aí nós temos essa família abençoada, Celina, mas tem outras pessoas, Mário Lúcio, se eu for citar nome, a Linda Eunice, estudou comigo no seminário, Linda Eunice, estava conversando com ela, a menina dela, ela já vai ser avó, Então, já é, Ok. Então, estava lá no seminário, barriga, e agora, para a glória do Senhor, já comemorando neto, como nós também temos essa situação. Então, são histórias que nós temos. Se eu for falar nomes, Vera e outros irmãos aqui, que são muitos anos que nós temos de conhecimento e de sermos abençoados, estaríamos com culto só por esse momento, A Igreja Batista Rema é uma igreja que, desde a fundação da Gilgal, muitos dos irmãos aqui não sabem, é uma das igrejas apoiadoras da Gilgal. A Gilgal é uma igreja que foi plantada pela Hermon, pastor Almir, Mas quando nós fomos designados para estar na Gilgal, assumir o trabalho ali, o pastor Almir nos ordenou, o pastor Ismael foi uma das pessoas principais nessa situação toda, tanto da minha ordenança como pastor, como também do apoio que ele deu, a Igreja Rema deu para a estruturação da Igreja Batista Gilgal, da qual nós somos muito gratos até hoje, E mantemos essa amizade, essa irmandade, que é muito saudável para todos nós. Então, me sinto honrado, viu, pastor, pelo convite, e a igreja, os nossos amados, vários irmãos da Gilgal estão aqui, alguns que tiveram o casamento feito aqui, Foi o pastor Ismael que fez Júlio, e foi eu mesmo? Gentil, isso. Não, estou esquecendo que fui padrinho, o casamento foi aqui, Para os irmãos verem a influência que a Rema tem, 46 anos, 46 anos, glória a Deus. Então, nós queremos, nesta noite, neste momento festivo de alegria para o nosso coração, para todos nós que estamos aqui, queremos trazer uma meditação da palavra de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Queremos rever, queremos reavivar, rever o que o Senhor Jesus fez por nós para que nós pudéssemos estar aqui, rever e relembrar do chamado dele e o posicionamento ou a posição que nós estamos diante dele aqui, a condição a qual nós agora estamos diante dele aqui, muitos de nós. Essa igreja aqui nós temos certeza absoluta, uma igreja genuína, uma igreja autêntica. Talvez não possamos, tomara que sim, talvez não possamos falar que todos os membros são membros da igreja espiritual, mas tomara que sim, tomara que todos que estejam aqui na Rema, como na Gilgal. Mas falando de uma forma global, nós sabemos que nem todas as pessoas que estão na igreja visível, como o pastor Ismael no início falou, nem todas as pessoas que estão na igreja visível
fazem parte da igreja invisível. Essa igreja invisível, ela o Senhor conhece todas essas pessoas, né? Mas eu quero crer e tomara que seja essa a condição de que todos que estão aqui na Rema façam parte dessa igreja espiritual. Amém? Isso significa que você, que é membro aqui da igreja, e você, que é da Gilgalta, a nossa mensagem vai estar envolvida, as duas igrejas, principalmente, que estão aqui hoje, mas nós temos outras igrejas convidadas, né, outras pessoas de outras denominações, talvez que estejam aqui, que sejam da igreja autêntica, vamos estar englobados nessa palavra que nós vamos receber agora, né? Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós vamos ali para o capítulo 30 de Êxodo. E depois, também para contribuir com o tema nosso, nós vamos estar lendo João capítulo 4, versículo 19. Então, Êxodo, capítulo 30. E versículo 34 a seguir. Êxodo 30, 34 a seguir. E eu quero falar sobre o tema, para a gente, para nós, igreja aqui, nós vamos meditar, aprender sobre o tema orações, louvor e adoração que agradam a Deus. Orações, louvor e adoração que agradam a Deus. Nossa igreja, nós fomos chamados para sermos adoradores de Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. E a vida dele só faz sentido se realmente ele atingir essa finalidade. Viver uma vida para a glória de Deus, para adorar a Deus. Mas nós sabemos que o homem, de uma forma geral, caiu, mas o Senhor resgatou muitos da humanidade para si, em Cristo Jesus, e dando a estes resgatados a condição de ser adoradores do Senhor, verdadeiros adoradores. Então eu quero ler o texto aqui que vai ser base para a gente, e os dois textos, né? Êxodo 30, de 34 a seguir, diz assim, todos acharam? Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. João 4, 19. João 4, 19. Amém? Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém,
adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De frente um para o outro, cobrindo o seu rosto, nós temos a arca, o propiciatório da arca. Dentro da arca, nós temos a vara de Arão, que simbolizava o chamado para o serviço do Senhor. E tínhamos a lei também colocada ali. E quando ele chegava neste local e que ele cumpria todo este ritual de adoração, a Bíblia diz que o Senhor se manifestava em aprovação. O Senhor se manifestava em aprovação, porque tudo que foi feito desde o início, desde passar a porta, cumpriu à risca o que o Senhor Deus estabelecera para o seu povo poder adorá-lo. Porque, mais uma vez, o nosso Deus não recebe qualquer coisa como culto, não recebe qualquer coisa como adoração, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Nós adoramos a Deus, e nós devemos adorar a Deus, e nós devemos orar ao Senhor, e nós devemos louvar ao Senhor do jeito que Ele quer ser adorado, do jeito que Ele quer ser louvado. E isso Ele vem ensinando desde lá do Velho Testamento. Ensinou para Israel e nos ensina agora, nós, Igreja Batista Rema, nós, Igreja Batista Gilgal, nós, qualquer outros de denominações que estão aqui, genuinamente evangélicos. Ele nos ensina que não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E Jesus então diz para aquela mulher: a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, cada um de nós precisamos examinar a nossa vida e ver se nós estamos realmente adorando a Deus, orando ao Senhor, louvando ao Senhor da maneira correta, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele revelou, porque Ele nos revela. E não tem revelado, sabe para quê? Para que a nossa oferta, para que o nosso culto, para que as nossas orações, para que a nossa adoração seja aceita diante do Senhor. Agora, que interessante, voltando nosso olhar para o altar, para o incenso. Nós vimos aqui que, deixa eu voltar o texto de Êxodo 30. Oi? Tá. Olha, fizeram benção, hein? Nem foi combinada. Os irmãos estão ministrando aí, ó, vai ajudando. Êxodo 30, aqui, deixa eu voltar. A composição do incenso. Olha aqui, amados, e aqui eu quero que nós possamos prestar atenção aqui, porque nem é a dica de Deus, é a direta de Deus. É o Senhor falando diretamente com Moisés, mas falando diretamente conosco, a sua igreja, com cada um de nós, a sua igreja. Qual o tipo de louvor, de orações, de adoração que ele vai receber? O tipo que ele quer. Ele apresentou um tipo e o antítipo é exatamente o que nós cumprimos. Aqui nós temos um tipo de que se apresenta para a gente nesses elementos aqui. 30, 34, né? Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas. E olha aqui, ele pede 3 elementos. 3 elementos para compor o incenso puro. Estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Então o Senhor falou com ele: você vai pegar esses 3 elementos e acionar ao incenso, o que vai ser a composição do incenso. Mas o Senhor falou com Moisés: tem que ser estes elementos. Tem que ser esses elementos. E esse incenso, ele vai compor o incenso puro, que pertence ao Senhor.
somente o Senhor, somente ao Senhor vocês darão esse incenso. Vocês queimarão esse incenso apenas para o Senhor, para ninguém mais, ninguém mais. Então, ninguém mais vai receber a oração, ou ninguém mais vai receber a adoração, ou ninguém mais vai receber o louvor que é devido ao Senhor. Somente o Senhor nosso Deus é digno de receber, e vai receber. Então, quando nós olhamos esses elementos, a composição como eles aconteciam, o estoraque, a raiz dessa palavra, estoraque, a raiz da palavra significa gotas. E o estoraque, então, porque essa palavra gotas, esse elemento, ele era extraído de um arbusto, que as gotas brotavam naturalmente. Então, o perfumista aqui, o artista, não é? Ele ia atrás desse elemento aqui, né? O estoraque, e o que ele fazia? As gotas brotavam naturalmente no caule ali da planta, então ele raspava aquilo dali, e ele secava aquilo dali, ele moía aquilo dali e colocava no incenso puro. No incenso puro. O que isso quer nos dizer? O que isso quer nos ensinar? Gotas que saem e que brotam naturalmente. O perfumista pegava isso e adicionava. O que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor quer nos ensinar? Que as orações, que a adoração, que as nossas adorações, o nosso louvor, que agradam ao Senhor, que o Senhor vai aceitar, saem e brotam naturalmente da vida do verdadeiro adorador. Brotam naturalmente na vida do verdadeiro adorador. Significa que é esta pessoa que de uma forma espontânea adora ao Senhor, espontânea ora ao Senhor, espontaneamente serve ao Senhor. Então, esta pessoa, esse tipo de vida, esse tipo de adoração é que vai agradar a Deus. Não é aquele tipo de pessoa, sabe, que tem que fazer as coisas tudo empurrado. Só dá glória a Deus se pedir para dar glória a Deus, só canta se pedir, só faz as coisas se pedir. Não. Aqui, esse elemento está dizendo que brota naturalmente. Então, sabe, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, que agrada ao Senhor, é aquela que sai espontaneamente do nosso coração. Sem pressão, sem que ninguém fique pressionando você a fazer. Orar, louvar, adorar o Senhor, mas isso sai naturalmente. A Bíblia nos apresenta, por exemplo, a situação de Miriam, que depois que saiu, eles passaram ali do Mar Vermelho. A Bíblia diz que ela naturalmente, espontaneamente começou a adorar ao Senhor, começou a celebrar o Senhor, começou a dançar, e as mulheres se juntaram ali e festejaram e fizeram a festa por aquilo que o Senhor havia feito, naturalmente. Não teve ninguém impondo, não teve ninguém, sabe, ditando o que fazer, não, foi naturalmente. Esse é o tipo de adoração que agrada a Deus. E a igreja de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos fazem isso. Por isso nós falamos que, infelizmente, nem todas as pessoas que estão na igreja são cristãos verdadeiros, porque muitas das vezes não fazem desse jeito. Mas eu quero crer, para a glória do Senhor, que a maioria dos que estão aqui, se não a totalidade dos que estão aqui, são verdadeiros adoradores do Senhor, que o adoram naturalmente. É prazeroso adorar o Senhor, é prazeroso cantar louvores a Deus, é prazeroso louvar, orar ao Senhor. Eu tinha um pastor que falava que tem alguns crentes que era mais fácil rachar, pastor Ismael, um caminhão de lenha do que orar 30 minutos. Rachar um caminhão de lenha, isso é pessoal de interior, né? Sabe essa linguagem, que nem passa na cabeça. Mas esse pastor dizia que há alguns cristãos que acham mais fácil rachar um caminhão de lenha do que orar 30 minutos. Mas eu quero dizer que para o cristão autêntico, verdadeiro, orar ao Senhor é natural. Adorar o Senhor é natural. Servir ao Senhor é natural. Amém? O segundo elemento que nós temos aqui colocado, colocado aqui, é ônica. A ônica era um perfume extraído de um molúsculo marinho, ficava no fundo ali no Oriente.
E a ônica, então, ele entrava no mar ali, né, na praia, no mar, entrava e procurava esse molúsculo e tirava ali o elemento e adicionava aos outros dois. E então, nós tínhamos a composição do incenso que agradava a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o verdadeiro adorador do Senhor, as orações que agradam a Deus, a adoração que agrada a Deus, o louvor que agrada a Deus, brota naturalmente na nossa vida, mas é extraído do mais profundo da alma, da nossa alma, da alma do adorador. Há uma ligação da alma do adorador com Deus. As nossas orações que saem do fundo do coração. A Bíblia diz que Deus não se contenta apenas com a verdade nos lábios, mas Ele prescruta o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Então, sabe, muitas vezes você nem precisa de estar preocupado em que como você está de uma forma maquiada diante do Senhor. Deus conhece a sinceridade do seu coração diante dEle. E é atrás disso que Ele quer, a verdade no seu coração, no mais profundo da sua alma. A Bíblia diz de Ana, uma mulher no Velho Testamento, que numa necessidade tão grande buscou ao Senhor e orou ao Senhor tão profundamente, que o sacerdote a confundiu com uma pessoa bêbada, mas na realidade ela estava até transfigurada, de tanto que ela estava profundamente ligada na sua oração, na sua busca com o Senhor. E ela recebeu aquilo que ela queria da parte do Senhor, porque do mais profundo da sua alma. E assim, o Senhor Deus, a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, o Senhor Deus não despreza. Amém? Não despreza. Então nós vemos nesse elemento aí, essa questão da profundidade. E o terceiro elemento, o gálbano, ele era extraído de uma forma diferente do estoraque. Se o estoraque, pastor Ismael, tinha as gotas, brotava naturalmente. O gálbano já era uma árvore em que o perfumista, o artista, ele ia lá e buscava essa árvore, ou este arbusto, pegava os seus galhos, e sabe o que ele fazia? Ele triturava. Ele triturava e extraía então ali aquele líquido, aquela pasta. Ele extraía aquela pasta, secava e adicionava aos outros dois. E aí nós tínhamos a composição, não é, o incenso puro ao Senhor. Então, o gálbano, ele era extraído mediante a trituração e adicionado ao incenso puro. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer falar para nós? Quer dizer que as orações, o louvor, a adoração que agrada a Deus, é aquela que não depende da circunstância boa. É independente de circunstâncias. E muitas das vezes, a que mais agrada a Deus é aquela em que justamente é o momento que nós estamos sendo moídos, muitas vezes triturado, muitas vezes injustiçado. Neste momento, quando nós levantamos a nossa voz e nós louvamos ao Senhor, e nós adoramos ao Senhor, e nós oramos ao Senhor, é neste momento que esse incenso chega diante do Senhor. A Bíblia nos apresenta o exemplo de Paulo e Silas. Diz-nos a Bíblia que eles haviam sido presos por causa do nome do Senhor. Eles foram presos por causa do nome do Senhor. E sabe de uma coisa? Eles apanharam por causa do nome do Senhor. Eles tomaram uma surra absurda por causa do nome do Senhor. As suas costas estavam como vergões, as suas pernas também. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram colocados ali no cárcere, em um local sem nenhum conforto, não é? Sem nenhum conforto. Amarrados lá num local, presos em um local. E diz-nos a Bíblia, nós sabemos a questão do Oriente Médio, que durante o dia o calor é absurdo, por isso eles usam aquela roupa toda, né, pastor Ismael? E à noite, por causa da ausência tanto de floresta quanto de nuvens,
a temperatura também cai absurdamente, indo quase que a negativos. E era nessa situação da madrugada, diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam presos, depois de terem apanhado, depois de serem, surrados, eles estavam lá. Mas sabe de uma coisa? Ao invés de Paulo ou de Silas falar, Silas, quer saber de uma coisa? Nós somos crentes, não era para a gente estar aqui não. Gente, olha, nós ouvimos o evangelho, era para a gente ser cabeça e não cauda, nós estamos apanhando. Que isso, Silas, isso está errado, nós temos que reivindicar, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nós somos seus servos, nós não podemos passar por isso. Ó Senhor, nós somos seus servos, nós não podemos estar neste lugar. Ó Senhor, nós somos seus servos, nós queremos estar em outro lugar, o Senhor tem que nos colocar em outro lugar. Não, eles não falaram isso. A Bíblia diz que ao invés de Paulo e Silas falarem isso, eles não falaram isso. A Bíblia diz que Paulo disse, Silas, você está bem? Estou bem. Silas, eu estou com vontade de cantar. Aleluia! Eu estou com vontade de cantar. Eu estou com vontade de adorar o Senhor. E diz a Bíblia que os dois começaram a cantar. Os dois começaram a cantar, com as costas surradas, ardendo as pernas, com frio, pouca roupa. Eles começaram com a circunstância completamente contrária, moídos, mas exalou deles o perfume que o Senhor Deus queria. Aleluia! Exalou deles o perfume que Deus queria. E aquele cheiro chegou diante de Deus. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o Senhor não se conteve nos céus. Ele foi até aquele lugar e balançou aquele lugar. E aquele lugar tremeu. E as portas abriram. E pessoas foram libertas. Porque dois homens, ao invés de reclamar, resolveram adorar o Senhor em espírito e em verdade. E foi recebido o seu louvor. E foi recebido a sua adoração, as suas orações. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E o Senhor ainda está atrás desses verdadeiros adoradores. E eu quero dizer para mim e para você, o Senhor pode nos achar como seus verdadeiros adoradores? O Senhor pode nos achar como seus verdadeiros adoradores? O Senhor pode nos achar como seus verdadeiros adoradores? Aleluia, o Senhor pode nos achar como verdadeiros adoradores? Especiais, o mundo não tem. O que o Senhor Deus tem em nós, o mundo não tem. Ele nos dá, Ele não requer do mundo. Ele requer de nós que agora fomos libertos do império das trevas e transportados para Ele. Louvor, adoração da igreja, dos crentes, que agrada ao Senhor, sai naturalmente do mais profundo do coração e não depende de circunstâncias boas. Amém? Que o Senhor ache em você, verdadeiro adorador. Que o Senhor ache em você verdadeiro adorador aqui na Igreja Batista Rema. Se Ele vier a dar mais 46 anos, que seja assim, para Gilgal e para todos os outros também. Curve a sua cabeça no lugar que você está. Pastor Ismael vai estar tomando a frente aqui. E eu quero orar com os amados. Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta noite. Nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração essa palavra, para nos orientar, porque o Senhor quer nos aprovar. O Senhor quer nos aprovar para Ti. E então nós ouvimos esta palavra, e o que nós queremos pedir-te, ó Deus, é que o Senhor possa nos ajustar à Tua vontade. Sim, que nós possamos ser ajustados à Sua vontade, e que o Senhor verdadeiramente se agrade de nós, se agrade do nosso culto, se agrade das nossas adorações, se agrade do nosso louvor, se agrade de tudo que nós fazemos, porque nós fazemos para a glória do Teu nome, Senhor. Baseados no que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Cada crente que está aqui, Deus, eu te peço, segura nas nossas mãos e nos ajuda. Nós te pedimos que cada dia mais o Senhor faça com que nós possamos estar rendidos a Ti, diante do Senhor, rendidos aos Teus pés, para a glória do Teu nome. Amém.
Aleluias. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos continuar nesse espírito de adoração ao Senhor. O Senhor tem falado, o Senhor falou em nossos corações. Vamos novamente adorar a Ele com este louvor, porque Ele se faz presente aqui. Amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tu tens pra mim, oh Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. eu sou teu E tu és meu. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 minha vida vou a ti, Senhor, em vida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida vou a ti, Senhor, rendida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim Aleluia. Oh, decanta lava subicanta, né? Eis-me aqui, rendido estou.